Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de Física. Eu sou o professor William Costa, estou aqui para te ajudar a entender tudo sobre Física. Bom, e você deve estar curioso aí em saber o que nós temos na aula de hoje, olha só. Na aula de número 5, nós temos objeto de conhecimento, evolução dos seres vivos, respeito à diversidade, bioquímica, aminoácidos, proteínas, enzimas, estrutura do DNA e RNA e o detalhamento, tipos de lentes. Bom, então vamos estudar lente. Vem com a gente. Muito bem, então nós estamos estudando aí lentes, tá certo? Nós estamos estudando a luz. A luz, ela é uma onda eletromagnética. E sendo uma onda eletromagnética, ela se propaga sem precisar de um meio para se propagar. Ela se propaga tanto no meio e tanto onde não há um meio de propagação. Beleza? Então veja bem, a luz sendo uma onda eletromagnética, ela respeita, aliás, com ela ocorrem alguns fenômenos interessantes. Por exemplo, a reflexão da luz. Na reflexão da luz, a luz vem se comportando como uma onda, ela incide sobre uma superfície e parte dessa luz ela é refletida, tá certo? Ela é refletida, ou seja, ela não é absorvida ali pelo meio. Ela não passa de um meio para o outro, tá certo? Esse é o fenômeno da reflexão da luz. Mas nós temos também o fenômeno da refração da luz. E o que é o fenômeno da refração da luz? Olha só. A refração da luz é um fenômeno óptico que ocorre com a luz quando ela muda de meio de propagação, como, por exemplo, ar e água. É importante ficar bem claro que esse acontecimento só ocorre quando o feixe de luz se propaga com velocidade diferente nos dois meios. N, aí nós temos aí o índice de refração, N é igual a C sobre V, onde V é a velocidade do meio e C é a velocidade da luz. Olha só essa imagem que nós temos aí, nós temos uma mudança de meio. Veja que quando eu tenho ali o pincel mergulhado ali dentro de um copo d'água, parece que o pincel está quebrado, não é? O que está ocorrendo aí? A luz que se propaga ali a partir do pincel, para que a gente possa enxergar o pincel, o que aconteceu? Ela vai atravessar de meio. Veja que ela sai do meio, que é a água, e vem para o meio, que é o ar. Nessa troca de meio, ocorre a refração. E como a gente identifica a refração visualmente? A partir dessa imagem aí, olha, veja que o pincel parece estar quebrado. É como, por exemplo, você está ali, por exemplo, no rio, não é? Quando você está no rio, o que acontece? Parece ali que você está vendo um peixe, ou alguma pedra, ou algum objeto ali abaixo da superfície da água, parece que ela está bem, né, naquele ponto. Quando você vai tocar, você percebe que não estava exatamente no ponto em que você enxergava. Por quê? Porque a luz que se propagou daquele objeto, ela mudou de meio, né? Saiu do meio que era a água e veio para o meio que é o ar até atingir os nossos olhos. Então, nessa mudança de meio, o feixe de luz dá uma quebrada, digamos assim, tá certo? Ou seja, ele muda ali a direção de propagação, tá certo? O ângulo em relação à reta normal vai ficar diferente. Esse é o fenômeno da refração. Então, veja, na refração da luz é quando a luz muda de meio, quando a luz passa de um meio para o outro. E como exemplo, temos água e o ar. Temos também a água e o vidro, não é? Também ocorre na água e no vidro? Sim. Quando a luz passa do meio ar e entra no meio, que é o vidro que aparentemente é transparente, mas é outro meio de propagação, o que vai acontecer com a luz? Vai acontecer a refração da luz. Por quê? Porque mudou de meio. E mudando de meio, o que acontece? Muda-se ali a direção de propagação, tá certo? Cada meio, ele tem aquele valor de N, tá certo? Ele tem um índice de refração da luz. A luz ela vai se propagar com velocidade diferente nesses meios, beleza? Bom, por que nós estamos falando aqui de refração? Porque ele é importante para você entender como funcionam as lentes. Mas o que é uma lente? Olha só. As lentes são dispositivos ópticos que funcionam por refração da luz. Então, veja só, para identificar ali, para saber como uma lente funciona,
a gente já sabe, ela funciona a partir da refração da luz. As principais características desses dispositivos são a transparência e a superfície esférica. Veja aí na imagem, nós temos uma lente de uma câmera fotográfica. Essa lente, ela é construída de um material transparente, não é? E provavelmente de uma superfície esférica, não é? Porque essas vão ser as lentes que nós vamos estudar agora. Então veja só, são dispositivos ópticos que funcionam por refração da luz. Então veja bem, nós temos aí nas lentes também essa questão da refração da luz. A luz vai partir do objeto e vai atingir a lente, vai ocorrer a refração da luz e os feixes luminosos vão mudar a direção de propagação, tá certo? Então, as lentes são um meio refrator, beleza? E ele vai ser essencial para que a gente corrija, por exemplo, alguns defeitos da visão, não é? Como ocorre aqui nas lentes de um óculos. O seu olho também é uma lente, também ocorre a refração da luz aí, também ocorre essa mudança da direção de propagação da luz também ali nos seus olhos, tudo bem? Então, nós temos aí uma gama de lentes e as lentes vão funcionar como um meio refrator, tá certo? Só que, para o estudo dessas lentes, vocês viram que nós vamos adotar as lentes esféricas, né? Por que lentes esféricas? Porque a lente ela vai ser construída a partir de um bloco sólido de vidro, por exemplo. O vidro é um material transparente e a partir desse bloco sólido nós vamos modelar as faces desse bloco sólido a partir do quê? A partir da superfície esférica. Então, um lado pode ser plano ou não, e no outro vai ser um lado curvo. Normalmente as nossas lentes elas vão ser construídas dessa maneira, tá certo? Um lado é plano, ou também pode não ser plano, e o outro vai ser um lado curvo. Esse lado curvo, ele vai respeitar ali a superfície de uma esfera, tá certo? Bom, a partir de que nós construímos a lente dessa maneira, o que nós vamos fazer? Nós vamos adotar, nós vamos definir alguns pontos que são especiais para a investigação das lentes. Nós chamamos esses pontos de elementos geométricos das lentes. Olha só. Nos elementos geométricos da lente, nós temos toda lente esférica, seja ela côncava, seja convexa, apresenta elementos geométricos em comum, sendo eles. E aí nós temos uma lente, olha. A lente é esse objeto que está bem no centro aí da nossa imagem, olha. E veja que nós temos as duas superfícies curvas, que é como nós queremos construir uma lente. Ela precisa ser de material transparente e ela precisa ser esférica, tá certo? Veja que nós temos o CO, o ponto CO. Esse ponto CO é o centro óptico, tá certo? É o centro óptico da lente, beleza? Vai ser o centro de ambas as lentes, de ambas as faces aí dessa lente, beleza? Nós temos o ponto F, que é o foco da lente. O que é esse foco da lente? Quando nós vamos incidir esses pontos aí, quando nós vamos incidir a luz sobre essa lente, o que vai acontecer? Os feixes de luz, eles vão todos convergir para o ponto F. Por isso que esse ponto F nós vamos chamar de foco da lente, tá certo? Esse foco vai ter um foco para o objeto e o foco antiprincipal, que nós chamamos, ou o foco principal da imagem, tá certo? Nós temos também os pontos Ais ali, que são os focos antiprincipais do objeto e da imagem, também conhecidos como centro de curvatura. No caso dos espelhos esféricos, A e A', ou C e C'. Então está aí toda a lista dos nossos pontos essenciais aí para a análise da lente. CO é o centro óptico, que nós vamos colocar C ou O, tudo bem? O F vai ser o foco e o A vai ser o foco antiprincipal, também conhecida como centro de curvatura, no caso dos espelhos e no caso dos espelhos esféricos aí, tá certo? Veja que nós temos também aí, olha, um F minúsculo ligando o ponto CO até o ponto F. Nós vamos chamar esse F minúsculo de distância focal, tá certo? Vai ser a distância do centro óptico, do centro da lente, até o F, que é o foco da lente. E nós temos o raio de curvatura, que é esse R maiúsculo aí, que é a distância do centro óptico até o foco antiprincipal, ou até o centro de curvatura dos espelhos esféricos. F é o foco
e R é o raio, tá certo? De modo que, pela própria intuição, aí a gente pode concluir que o foco é 2 vezes o raio, beleza? Então, vimos aí quais são os pontos essenciais para a gente analisar uma lente, tá certo? Nós vimos ali o centro óptico, nós vimos o foco é essencialmente especial para a gente verificar a formação de imagem em determinadas lentes, tá certo? Nós vamos classificar as lentes agora. Nós temos 2 tipos de lentes, as lentes convergentes e as lentes divergentes. Nós vamos conhecer agora as lentes convergentes, olha só. Nas lentes convergentes, ou positivas, quando a parte do centro, quando é que eu tenho uma lente convergente? É quando a parte do centro é mais espessa que as bordas, ou seja, é mais grossa do que as bordas, tá certo? Então, veja, quando a parte do centro é mais espessa que as bordas, nós temos lentes convergentes. Essas lentes também são conhecidas como lentes positivas, tudo bem? Elas podem ser de 3 tipos, olha. Nós temos 3 tipos de lentes convergentes: as lentes biconvexas, as plano-convexas e as côncavo-convexas. As biconvexas, elas apresentam 2 partes convexas. As plano-convexas, elas possuem um lado plano e o outro convexo. E as lentes côncavo-convexas têm um lado côncavo e o outro convexo. Veja, olha, que está bem alinhado do que a gente vem explicando. Sempre, pelo menos uma das superfícies precisa ser curva, não é? Veja que na primeira biconvexa, as 2 superfícies são curvas, são 2 superfícies convexas. As lentes plano-convexas, um lado pelo menos é curvo, olha, possuem um lado plano e o outro convexo. E as lentes côncavo-convexas, com um lado côncavo e outro convexo, as 2 superfícies ali vão ser curvas. Então veja bem, as lentes convergentes ou positivas são aquelas ali que possuem, né, a parte do centro mais espessa do que as bordas. Elas são de 3 tipos, como nós vimos, tá certo? Mas qual é a principal função dessa lente convergente, dessa lente positiva? Veja só, o principal objetivo desse tipo de lente esférica é de aumentar os objetos. Então, vem aqui comigo, olha só. O principal objetivo dessa lente convergente é aumentar os objetos. O que acontece? Quando eu quero enxergar alguma coisa, o que acontece? Quando esse objeto está muito distante, o objeto que eu quero enxergar está muito distante, a gente acaba vendo o objeto sobre um ângulo de visão muito estreito, não é? Muito estreito, de modo que você tem até que apertar o olho para enxergar alguma coisa daquele objeto que está muito distante. Quando o objeto já está bem mais próximo, esse ângulo ele fica maior. E se você quer enxergar todos os detalhes daquele objeto, você tem que colocar o objeto muito próximo, não é? Só que, veja bem, chega um certo ponto que você aproxima o objeto do olho, você não vai conseguir nem enxergar o objeto em si. Daí vem a função da lente convergente. Quando você tem, por exemplo, uma lupa para enxergar o objeto, para aumentar os detalhes daquele objeto, o que você faz? Você coloca a lupa bem próximo ali daquele objeto. Olha. Quando você coloca a lupa bem próximo do objeto, o que você está fazendo? Você está posicionando a lente ali, aliás, você está posicionando o objeto entre o foco e o centro óptico, de modo que eu tenho um objeto aumentado, um objeto maior, tá certo? Aliás, uma imagem maior do objeto, beleza? É isso que faz uma lente convergente. Qual é o principal objetivo? Aumentar os objetos, beleza? Mas vamos ver como funciona ali os feixes de luz numa lente convergente, olha só. Nós temos aí, olha, os feixes de luz numa lente convergente. Lá vem a lente sendo desenhada. Os feixes de luz, quando eles atingem a lente, eles convergem para um ponto, tá certo? Esse ponto onde todos os feixes de luz aí estão se encontrando, nós chamamos de foco, tá certo? Então, a lente convergente, qual é o principal objetivo dela? É ampliar os objetos, beleza? Beleza. Então, a gente já sabe como funciona uma lente convergente. Já sabe que, quando os feixes de luz ali passarem através da lente, o que vai acontecer? Eles vão convergir para um ponto, e esse ponto nós chamamos de foco, beleza? E o principal objetivo dessa lente é aumentar os objetos. Só que veja bem, dependendo onde você coloca o objeto, você vai ter uma formação de imagem diferente. Nem sempre a gente vai conseguir
construir uma imagem para esse objeto a partir ali da posição em que você colocar o objeto, tá certo? Mas nós temos 5 possibilidades aí de formação de imagens numa lente convergente, olha só. As imagens podem ser formadas em 5 casos. Imagem real, invertida e menor do que o objeto. Veja, essa daí não cumpre o objetivo da lente convergente, que é aumentar os objetos, né? Por quê? Porque nós temos uma imagem real, invertida e menor que o objeto. Veja, pode formar também uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho do objeto. Nós podemos ter uma imagem real, invertida e maior que o objeto. Nós podemos não construir imagem nenhuma, que nós chamamos de imagem imprópria, porque ela foi formada lá no infinito, tá certo? E nós temos aí o real objetivo de uma lente convergente, que é uma imagem virtual, direita e maior do que o objeto. Então, aí, olha, imagem virtual, direita e maior do que o objeto é quando eu coloco o objeto entre o foco e o centro óptico, tá certo? Entre o foco e o centro óptico, aí nós podemos formar uma imagem virtual, direita e maior do que o objeto. Beleza? Essas lentes convergentes também elas têm uma forma própria. Olha só quais são as formas da lente convergente. Nós temos aí uma lente biconvexa, onde as duas faces são convexas, tá certo? Nós temos a lente plano-convexa, uma face é plana e a outra é convexa. E nós temos a côncavo-convexa, uma parte é côncava e a outra é convexa, beleza? Essa é a forma da lente, as formas das lentes convergentes, beleza? Nesse caso aí, o que ocorre? A luz incide nessas lentes e o que vai ocorrer? Vai ocorrer que todos os feixes de luz vão convergir para um ponto. Esse ponto nós chamamos de foco. E qual é o principal objetivo dessa lente? Aumentar os objetos. Só que tem uma lente em que o objetivo não é aumentar o objeto. E ela funciona de maneira completamente diferente ali da lente convergente. Enquanto a lente convergente vai convergir, vai fazer convergir todos os raios de luz ali num ponto, nós temos uma outra lente que os raios de luz não vão convergir em nenhum ponto. Só os prolongamentos daquele raio de luz é que vão convergir para um ponto, tá certo? Essa lente nós chamamos de lente divergente. Olha só uma animação. Veja só, nós temos uma lente divergente, tá certo? E aí o que vai acontecer quando essa lente divergente tem os feixes incidindo sobre ela? Nós temos todos eles espalhando, não é? Todos eles se espalhando e eles não convergem para nenhum ponto. Olha só, passou ali pela lente e nós temos todos os feixes de luz espalhando a partir da passagem ali pela lente. Tudo bem? Essa é a lente divergente. E, professor, quais são as características dessa lente divergente? Olha só. A lente divergente, também conhecida como lente negativa, nós temos aí, quando é que eu tenho uma lente divergente? Se o centro é mais fino do que as bordas. Veja, já é o oposto das lentes convergentes, né? Que agora, olha, o centro é mais fino que as bordas. E elas podem ser classificadas como lentes bicôncavas, lentes plano-côncavas e lente convexo-côncavas. Olha, as bicôncavas, elas têm as duas faces côncavas. As plano-côncavas, nós temos pelo menos uma face que tem que ser curva, não é? Plano-côncavas. Um lado é plano e o outro é côncavo. E nós temos as convexo-côncavas, que são aquelas que têm um lado convexo e o outro côncavo. Como a gente pode ver na próxima imagem, olha só, em que nós temos aí as lentes bicôncavas, lente plano-côncavo, né? Um lado plano e o outro côncavo, e as convexo-côncavas. Você consegue perceber aí, agora, a estrutura das lentes divergentes. E qual é o principal objetivo dessa lente? O principal objetivo dessa lente é diminuir os objetos. Então, veja só, quando nós temos ali uma lente de uma câmera, não é? Ou uma lente qualquer, uma lente divergente, o que você faz? Quando você aproxima ali, quando você mira aquela lente num objeto, você pode ver na superfície da lente a formação ali daquela imagem. Só que essa imagem, ela não vai ter o mesmo tamanho do objeto, ela não vai ser maior do que o objeto. Por quê? Porque o objetivo dessa lente divergente é diminuir os objetos, tá certo?
Então, não importa onde eu coloque ali o objeto em relação à lente, claro, dentro de um ângulo aceitável, né? Não dá também para você colocar em qualquer lugar, não é? Mas quando você coloca ali o objeto no campo de visão, digamos assim, dessa lente, você vai ter características de uma imagem a ser formada, tá certo? Quais são essas características? A primeira já é o próprio objetivo da lente. O próprio objetivo da lente é diminuir os objetos. Então, a imagem ela vai ter umas características. Quais são? Olha só. A imagem que vai ser formada, ela é sempre, ou seja, não importa onde eu coloque o objeto em relação a essa lente divergente, ela sempre vai ser virtual, direita e menor do que o objeto, tá certo? Então, a imagem é virtual, direita e menor do que o objeto. Tudo bem? Virtual, direita e menor do que o objeto. Por isso que o objetivo dessa lente divergente é sempre o quê? É sempre ter uma imagem menor do objeto. Então, veja, nós estudamos aqui dois tipos de lentes. As lentes convergentes, em que o objetivo é o quê? Aumentar os objetos, e as lentes divergentes, em que o objetivo era diminuir os objetos. Veja que nas lentes convergentes, para aumentar esse objeto, eu precisava colocar o objeto ali especialmente entre o centro óptico e o foco, tá certo? E aí nós conseguimos sempre aumentar esse objeto, desde que eu posicione. Por quê? Porque dependendo de onde eu colocar o objeto, eu tenho a formação de uma imagem de determinada maneira. E nós temos as lentes divergentes, que não importa onde eu coloque o objeto, nós vamos ter sempre a formação de uma imagem menor do que o objeto. Beleza? Então, essas são as diferenças entre essas duas lentes, a lente convergente e a lente divergente. E aí, olha, cada tecnologia foi construída para atender, para utilizar algum tipo dessas lentes, não é? Por exemplo, para corrigir alguns defeitos da visão, algumas doenças que existem na visão do ser humano, usou-se também lentes corretivas, tá certo? Algumas lentes, algumas vezes lentes convergentes, outras vezes lentes divergentes, dependendo da necessidade ali para a correção desse objeto. Veja também, quando eu quero aumentar objetos, ver objetos com uma maior nitidez, aí eu preciso usar uma lente convergente. Provavelmente, na construção de um microscópio, eu preciso utilizar o quê? Uma lente convergente, beleza? Então, cada lente foi utilizada aí a partir das suas características. E veja bem, tem uma coisa que é importantíssima. Cada lente tem essa característica. Todas as lentes têm essas características, tá certo? Que é a potência focal. Olha só. A potência focal, o que é? Cada lente apresenta potência focal, tá certo? Ou seja, a capacidade de convergir ou divergir os raios de luz. A potência focal é calculada pela equação. P é igual a 1 sobre F, onde F é a distância focal. Veja, nós temos aí a imagem de uma lente importantíssima para o ser humano, não é? Que é essa lente aí, que é o olho, tá certo? Esse olho também possui uma potência focal, tá certo? Ou seja, o olho tem uma capacidade de convergir ou divergir os raios de luz, e nós podemos calcular essa potência focal a partir dessa equação aí, olha. 1 sobre F. Veja, nós temos P significa potência focal, na próxima imagem a gente pode ver. P significa potência focal, que é dada em dioptria. F é a distância focal, que é dada em metros, tá certo? No Sistema Internacional de Unidades. Olha uma coisa importante, o sinal da distância focal. Nas lentes convergentes, esse sinal é positivo. E nas lentes divergentes, o sinal é negativo. Lembra quando a gente definiu lentes convergentes ou lentes positivas? Exatamente por causa dessa distância focal aí, que é positiva, tá certo? E nas lentes divergentes, a distância focal é negativa. Então, na hora de você realizar esse cálculo, você tem que levar em consideração esse sinal. Se for uma lente convergente, você vai utilizar o sinal de mais na frente ali da distância focal. Se for uma lente divergente, você vai utilizar o sinal de menos ali na frente da distância focal. Beleza? Só que veja bem, olha, uma lente muito interessante para a gente é o olho humano, não é? Esse olho, que é um presente da evolução,
ele enxerga de determinada maneira. Ele tem todo um mecanismo, ele tem todas ali suas características para poder formar essa imagem e que permite com que a gente enxergue os objetos, né? E nós convidamos a professora Manuela para falar como é que ocorre essa formação aí de imagens ali no olho humano. Olha só. Olá, alunos, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a anatomia do olho. Vou mostrar resumidamente as partes principais que formam o olho humano. Então, nós temos a esclera. A esclera é a parte branca do nosso olho. Temos também a córnea, que é uma parte transparente que tem como função a transmissão da luz, a refração e a proteção do sistema óptico. Temos também a íris, que é um disco colorido que envolve a pupila. A pupila também é conhecida como menina dos olhos e tem como função regular a quantidade de luz que o nosso olho recebe. Tanto que em um ambiente muito iluminado, a pupila se retrai e em um ambiente de penumbra, ela se dilata. Temos também a retina, que é a parte mais interna e mais importante do nosso olho, porque é a retina que vai transmitir informações para o nervo óptico que levará até o cérebro. Temos ainda o cristalino que também pode ser chamado de lente. É um disco transparente que tem como função a acomodação da imagem, tanto que pode ser alterada para o melhor foco. E por fim nós temos o nervo óptico, que tem a importante missão de levar as informações para o cérebro. Espero aí ter contribuído com vocês. Muito bem, então veja, olha, a evolução nos deu todo esse mecanismo ali para que a gente pudesse enxergar, não é? Veja que algumas coisas também são feitas para a própria proteção do nosso olho, né? Por exemplo, a quantidade de luz que pode entrar aqui no nosso olho vai ser regulado ali a partir da pupila, né? A pupila vai permitir, quando eu tenho um objeto muito iluminado, normalmente ela vai se contrair. Para quê? Para que não permita uma incidência muito grande de luz, de modo a prejudicar os outros componentes ali do sistema da visão. Veja também que quando capta-se a imagem ali para a formação da imagem, essa formação de imagem lá no nosso cérebro, ela vai chegar invertida, tá certo? Só que o nosso cérebro, ele conserta a imagem para a gente, tá certo? A formação da imagem do nosso olho, ela é invertida, mas no nosso cérebro nós temos a inversão dessa imagem e aí a gente consegue enxergar direitinho essa imagem, beleza? Bom, então é uma lente fundamental aí para a gente e principalmente para entender outros aspectos aí que a evolução nos deu de presente. Mas vamos a um exemplo para calcular a potência focal de uma lente, olha só. A potência focal aí. Ó. Exemplo, qual a potência focal de uma lente convergente? Lente convergente é o quê? É uma lente positiva, não é? De distância focal de 0,1 metros. Então veja bem, nós temos a distância focal, o nosso F vai valer 0,1 metro. E esse F, ele é positivo. Por quê? Porque nós temos uma lente convergente, tá certo? E ele quer que a gente calcule a letra P da nossa equação, que é a potência focal. Então, vamos voltar à pergunta. Qual a potência focal de uma lente convergente de distância focal de 0,1 metros? Vamos calcular? Olha só, a solução. A potência focal vai ser 1 sobre F, não é? Que é o inverso da distância focal. Então, você vai pegar 1 e no lugar de F vai colocar 0,10, que é a mesma coisa que 0,1, tudo bem? 1 dividido por 0,1, quando você fizer essa divisão, você vai obter como resultado o número 10. Ou seja, a potência focal de uma lente que tem a distância focal 0,1 metros vai ser 10 dioptrias, tá certo? 10D. É bem fácil, não é? Bem fácil, e isso cai bastante em questões, tá certo? Questões sobre lentes ali, em que é pedido para você determinar a potência focal. Agora lembre-se, a gente só usou a distância focal como um número positivo ali, porque era uma lente convergente. Se fosse uma lente divergente, a gente teria que colocar ali na frente daquela potência, aliás, na frente daquela distância focal, o sinal de negativo, beleza? O que faria com que a potência focal também ficasse negativa. Por isso que nós chamamos a lente divergente de lente negativa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí, tenham gostado de entender tudo sobre lente. E aqui eu me despeço de vocês e nós nos encontramos numa próxima.
Tchau, pessoal!